Olá pessoal, bem-vindos ao Mecânica Sem Mistérios. Meu nome é Samuel, sou técnico automobilístico formado pelo Senai e hoje nós vamos falar aqui de sistemas de direções elétricas. Estou aqui com um conjuntinho de direção elétrica de um Chevrolet Onix, tá? Que foi me cedido gentilmente novamente pelo Centro Automotivo VB, tá? Marquinhos lá da Inconfidência Mineira 258, tá? Gentilmente cedeu pra gente aí. Eu tô com duas peças, uma deixei montadinha, a outra eu desmontei e nós vamos ver aquelas partes. Essas duas colunas foram trocadas por problemas eletrônicos, tá? Que de fato é uma coisa que está acontecendo muito nos Onix, problemas eletrônicos relacionados ao módulo, relacionados aí à comunicação via rede CAN, que eu vou explicar ao longo do vídeo, tá? Mas aqui nós vamos fazer um desmiuçado desde como que é o sistema até possíveis falhas mecânicas, falhas elétricas, o que vocês devem fazer para evitar esses tipos de falha. Então aqui é o sistema completo, a gente tem aqui a barra de direção, né? A barra de direção inferior que liga da caixa até o módulo de direção. Aí aqui nós temos um conjunto mecânico com um motor elétrico e um módulo eletrônico. E aqui a parte ele fixa no volante. Agora nós vamos desmiuçar cada parte dela. Então aqui nós temos o servomotor, aqui é um motor elétrico com um acoplamento e conjugado a ele um módulo eletrônico da direção. Esse aqui que faz toda a comunicação com os outros módulos, né, através desses conectores, e também alimenta o servomotor. Esse módulo vai encaixado nesse outro acoplamento onde a gente tem o motorredutor. O que é o motorredutor? Ele pega toda a força aplicada desse motor e faz uma redução através dessa engrenagem maior e esse pinhão que tem aqui embaixo, aqui dentro, ó, né, que é tocado através desse acoplamento aqui, vocês podem ver, ó. Eu dou várias voltas para ele dar poucas voltas, ou seja, então quando a gente tem a força aplicada nesse eixo seria uma multiplicação, ó, aqui, ó. Olha o tanto que ela vira com um pouquinho só que eu viro, ó. Que é isso que acontece quando a gente estressa. É isso que causa aquela sensação de redução de peso. Então como é que funciona? Ao tocar com o movimento nessa parte aqui, ó, onde fica o volante, né, e uma atenção especial a esse carro, porque o estriado é plástico. Achei assim um pouco audacioso da GM fazer isso aqui, um estriado plástico, né, mas enfim, engenharia a gente deve respeitar. Junto a ele tem um sensor de posição. Esse sensor está ligado diretamente através desse chicote nesse módulo, como a gente está vendo aqui, ó. E quando você esterça através da medição da posição, ele faz com que o motor gire para o sentido que você está movimentando. Através desse acoplamento, ele faz o quê? Uma multiplicação, né? Reduzindo o esforço. Então ele auxilia você a esterçar o volante com menos carga. Os primeiros sistemas desse foram colocados aí no Fiat Stilo, foi um pioneiro nesse sistema. Tivemos depois aí o Honda Civic, só que esse motor ficava acoplado na caixa de direção. Tanto é que quando chegaram os primeiros sistemas de direção elétrica, as pessoas ficavam com medo porque acreditavam que eu tinha um sensor no volante, um sensor na caixa e aquilo transmitia o movimento eletronicamente. Similar aos aceleradores eletrônicos que hoje não tem mais cabo. Então assim, no começo gerou um certo medo, né? E depois as pessoas foram acostumando. Mas na verdade ele é um sistema auxiliar que causa a redução do esforço causado pelo motorista. Então o movimento vem por aqui, passa por esse sensor, o módulo identifica o sentido que você vai girar e alimenta o servomotor e ele faz esse movimento aqui auxiliando, tirando a carga. É um sistema hoje que veio para ficar. Ele substitui a direção hidráulica em inúmeras vantagens, como por exemplo, ele não tira potência do motor, porque a direção hidráulica, o peso da hidráulica tira a potência do motor, acaba tirando um pouquinho de potência. E você tem um sistema elétrico, né? E ele só gera consumo elétrico quando você movimenta. Então, quando a direção está em repouso, ele não está fazendo força efetiva, ele só tá mantendo a comunicação aí com os outros módulos através da rede CAN, através das redes de comunicação e das alimentações. Mas a alta tensão, a alta corrente mesmo, que é gerada pelo motor, não está atuando, né?
E agora, pessoal, nós vamos falar dos principais problemas que esse sistema que acontece com esse sistema quando nós temos aí uma falta de manutenção ou quando fazemos o uso incorreto dele, né? Às vezes as pessoas acreditam assim, às vezes elas tomam certas ações que acabam prejudicando porque não conhecem às vezes o novo. Então, qual é o principal problema mecânico que ocorre nesse sistema? O principal problema mecânico é uma bucha que vai dessa peça até essa peça. Então, quando você acopla ela aqui, daqui até aqui ela tem uma certa folga. Essa bucha serve para quê? Para tirar essa folga e também criar um sistema de amortecimento para evitar trancos fortes nesse mecanismo. Então, na hora que o motor atua, ele funciona como um amortecedor. Similar àquelas borrachinhas que a gente tem nas embreagens de moto. Você tem o tambor da embreagem e você tem aquelas borrachinhas amortecedoras. É aquele efeito. E o principal problema mecânico que ocorre é o desgaste daquela bucha e acaba criando folga na direção. Então, quando você esterça o volante, até o sistema responder devido à folga, você sente um tranco. Então, é como se você desse um tranco para virar para a esquerda, um tranco para virar para a direita. E isso acaba incomodando e acaba deixando o volante desalinhado, acaba criando folgas, né, ruído, e precisa ser substituído. Um outro problema que ocorre mecanicamente também é o desgaste dos dentes da coroa, né? Embora seja lubrificada, ocorre o desgaste dos dentes. Por quê? As pessoas às vezes têm o costume de ficar virando o volante do carro com o motor parado, com o motor desligado, então esse sistema não está operando. Então, quando você faz esse esforço, quando o motor está parado, o esforço vem todo nessa parte e nessa parte aqui, ó. Aí que acaba danificando essa engrenagem. Se vocês perceberem, ó, ela é uma engrenagem de um material resistente, mas ele é um plástico. Ele não é uma engrenagem metálica. O pinhão é metálico, aqui é plástico. Então, muito cuidado com esse sistema. Então, quem tem carro com direção elétrica, lógico, salvo uma emergência. Estou parado no trânsito, o carro quebrou, não consigo tirar, vou precisar estressar um pouquinho. Beleza, inevitável. Mas evitem continuamente estressar esse carro com o motor parado, com o motor desligado, com o sistema desenergizado. Você causa inúmeros esforços mecânicos que acabam a longo prazo gerando aí folgas, fadigas e até quebra do sistema. Agora vamos falar da parte eletrônica. A parte eletrônica consiste aí no módulo de controle. Você tem o motor com os sensores de posição, né? Então cada passo que esse motor dá, ele é monitorado, né? Tanto o sensor da coluna aqui, ó, quanto o sensor do motor, ele é monitorado, né, para controlar cada passo que você dá, para que o mesmo que gire aqui é o mesmo que gire aqui. Então você precisa ter esse monitoramento. E junto com esse módulo também nós temos o sistema de comunicação da rede CAN. O que é a rede CAN? A rede CAN é uma rede de multiplexagem de módulos. Então hoje os carros, eles possuem diversos módulos de controle, né? Módulo da direção, módulo do ABS, módulo do airbag, módulo da injeção eletrônica, módulo do câmbio automático. E para que foi criada essa rede? Essa rede foi criada para facilitar a comunicação entre esses módulos. Então, quando você tem diversos módulos, cada módulo precisaria, por exemplo, de um conector de diagnóstico, de uma estratégia de diagnóstico. E com a rede CAN não, a rede CAN permite que você acesse todas essas falhas através de um conector, ou que esses módulos troquem informações para melhorar, por exemplo, a dirigibilidade do carro. Então, o módulo de injeção troca informações com o módulo do câmbio automático, que troca com o módulo da direção, para tornar a condução mais confortável e econômica. E quais são os danos principais causados nesse sistema na parte eletrônica? Seriam oscilações muito grandes de energia. Então, por exemplo, uma bateria já com a carga, com a saúde ruim, uma tensão parasita vinda do sistema de ignição, uma tensão, um pico de tensão do alternador, né? Que são coisas assim que a gente não tem como controlar. É um problema que ele vai aparecer e a gente tem que identificar e resolver, mas que a gente não tem controle sobre isso. Agora, uma outra coisa que mata esse sistema aqui, deixa esse sistema louco, que deixa ele inoperante e causa sérios danos é o que? Instalação de acessórios do carro sem um controle, sem um conhecimento técnico específico. Por quê? Infelizmente nós temos aqueles eletricistas que é o famoso pescador.
Começa a cutucar, 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 cutucar. Ah, opa, achei um 12 volts aqui, vou puxar para alimentar um farol de milha, para alimentar um LED, para alimentar uma central multimídia, para alimentar uma antena elétrica. E o que acaba acontecendo? Você acaba tirando às vezes tensões 12 volts, mas que são tensões tratadas. Então, assim, são tensões que vêm de um estabilizador de tensão para que ela seja o quê? Mais estável possível, para que esse módulo entenda isso como uma fonte de informação. Então você cria um distúrbio nessa rede e a direção acaba ficando maluca. Você perde direção elétrica, você perde a assistência elétrica, a direção fica mais rígida, o carro entra em emergência e muitas vezes por um defeito colocado. Principalmente instalação de bloqueadores e rastreadores. Por quê? Porque os bloqueadores e rastreadores ficam embaixo do painel. E quando eles são instalados, geralmente o alvo principal dos eletricistas é a alimentação 12 volts que vem nesses terminais aqui, ó, porque é uma alimentação de grande corrente. Então eles pensam assim, se alimenta isso aí, vai sobrar um pouquinho para o meu alarme aqui. E aí, onde acontece o problema? Quando você tem alarmes com relés e com dispositivos que geram tensões de retorno, as tensões de retorno acabam caindo sobre o módulo. Pode ver aqui, ó, que ele está ligado no módulo. Você tem uma alimentação 12 volts para o motor. Além disso, você tem outras alimentações como o processador do módulo, memórias, drivers de acionamento. E quando essas tensões de retorno acabam retornando, são tensões muito altas. Então, por exemplo, quando um relé aciona a bobina, ele chaveia um 12 volts. Quando você desarma esse relé, a tensão induzida gerada na bobina geram picos de até 65, 70 volts. Agora imagine caindo num sistema aqui, ó, que trabalha aí com tensões de 5 a 12 volts extremamente estáveis, ou pulsos da rede CAN em nanosegundos, recebendo uma tensão parasita de 60 volts. É PT, né? No linguajar popular é PT. Então, assim, quem tem carro com direção elétrica, muito cuidado. Esses carros, esses Onix, eles já estão com esse problema crítico de constantemente dar problema em direção. Esses dois casos aqui, o agravante dele foi instalação de rastreadores e bloqueadores sem uma forma aí correta, tá? Foi instalado de qualquer jeito, o rastreador e o bloqueador foram puxar as alimentações de qualquer jeito e acabaram por danificar o módulo da direção elétrica. Também foram solução, substituição e aprendizado do sistema. O que é o aprendizado? É trocar o sistema e mostrar para todos os módulos, né, fazer a apresentação para todos os módulos desse sistema aqui, ó. Essa direção é nova, está chegando aqui para poder ser utilizado. Então, pessoal, muito cuidado. É um sistema muito eficiente, é um sistema revolucionário, mas também requer muitos cuidados, tá bem? Pessoal, um abraço. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. E novamente agradecer ao Centro Automotivo VB, que fica ali na Inconfidência Mineira, número 258. Agradecer ao Marquinhos por prontamente ter fornecido esse material didático para nós, tá bem? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.